águas do rio, então subi. A paz do Senhor, amado irmão, você que está ouvindo a nossa programação, o programa Proclamando o Evangelho. Nesse momento eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. E desde já eu convido a você, querido, a abrir a tua Bíblia juntamente comigo para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Em João, capítulo de número 8, para nós lermos aqui alguns versículos, verificarmos o que a Bíblia tem a falar para cada um de nós no dia de hoje. Capítulo de número 8, você aí pode procurar na sua Bíblia para nós lermos aqui a palavra do Senhor. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Nós vamos ler aqui João, capítulo de número 8. Eu dei um espaço aí para que você viesse procurar na sua Bíblia. Vamos fazer a leitura aqui. A leitura, ela vem falar acerca de uma discussão, posso dizer assim, em que Jesus estava tratando de um assunto. Creio que você está entendendo o que é que eu estou querendo passar para vocês. Eles estavam falando sobre um assunto. Que assunto era? Era o assunto de quem era o pai de Jesus, e Jesus estava falando de quem era o pai daqueles que estava a falar com ele. E nós vamos ler o versículo de número 41 ao 44, em que a Bíblia vem dizer assim, eu falei para você de que é que o assunto está tratando, mas nós vamos ler apenas esses versículos para não ser tanto cansativo. Versículo 41, ó. Vós sabeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Era o povo falando. Olha o versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Olha o versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Vamos entrar na palavra de Deus. Vamos entender a história. Olha, o povo estava criticando a Jesus. E se você for ler versículos atrás, você vai ver que eles começam a julgar Jesus, dizendo que Jesus não era filho de Deus, e dizendo que Jesus estava endemoniado, cheio de demônio. E Jesus, olhando para eles e conhecendo obras
Porque Jesus, irmão, ele não conhece o homem pelo exterior, fisicamente não. Ele conhece interiormente também o que há dentro de si. Ele conhece a vida de cada um, desde ao deitar ao levantar. E eles começaram a julgar Jesus. Jesus, olhando para eles, via que eles não cumpriam a palavra de Deus, mas falava da boca para fora que eram filhos de Deus, em que a Bíblia até fala assim, que muitos servem a Deus só da boca para fora, enquanto o seu coração está longe dele. Aí Jesus, ele pergunta, irmão, ei, de quem é que vocês são filhos mesmo? Aí eles começam a dizer, ora, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam o que Abraão fez. Olha o versículo 33, ó, é o que eu estou falando. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão. É a resposta deles. Irmãos, o que foi que Abraão fez? O que foi que Abraão fez? Abraão usa a sua fé, obedece a Deus, e ao obedecer a Deus, querido, ele começa a andar segundo a vontade de Deus. Esses não. Esses estavam dizendo que era filho de Abraão, e não estavam querendo nem saber do Deus de Abraão, porquanto as suas obras eram contraditórias àquilo que Abraão fez. As suas obras não eram coerentes com aquilo que Abraão praticava. Então logo, o Deus de Abraão não estava sendo seu Deus. Versículo 39, ó. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas eles não faziam. O que eles faziam? Eles diziam, bem, nosso pai é Abraão. Mas se tratando das coisas de Deus, eles não queriam o Deus de Abraão. Falava da boca para fora, mas as suas obras eram contraditórias àquilo que eles estavam falando. Pronto, nessa questão, Jesus deixa eles na parede e sem subsídio para aquilo que eles estavam acreditando. Aí Jesus vê que eles estavam sem palavra, faz uma outra pergunta. Vocês é filho de quem mesmo? Aí eles dizem assim, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus, ele pergunta, como é que vocês são filhos de Deus e querem me matar, e não me aceita se eu vim de Deus? Olha o versículo 42. Eu estou falando algo, eu estou comprovando na Bíblia aquilo que eu estou dizendo. Versículo 42 do capítulo 8. Disse-lhe, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que vocês querem me matar? Eles ficam sem palavra. Aí Jesus vai dizer assim, olha, vocês não é filho de Abraão, vocês não é filho de Deus, vocês é filho do diabo. Versículo 44. Vocês têm por pai ao diabo. Estou lendo aí na Bíblia, ó, 44, versículo 44. Vocês têm por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí você pergunta, irmão, por que você está falando essa mensagem? E por que Jesus, ele deixou, Deus, ele fez questão em usar pessoas para deixar isso escrito, narrado na Bíblia, para que hoje nós viéssemos a ler essa palavra, ou a ter conhecimento dela? Bem, vamos entender o que é que Jesus estava querendo dizer. Quantos hoje e na época, eles tomavam por base algum homem de Deus ou alguma mulher de Deus e se fundamentava naquela pessoa. Então logo não praticava o que aquela pessoa
praticou. Você vai ver em 1 Coríntios a igreja sendo dividida. E como prova disso que eu estou falando para vocês, alguns estavam se fundamentando em certos homens de Deus. Por exemplo, tinha pessoas falando que era de Cefas ou Pedro. Tinha outros falando que era de Paulo. Tinha outros falando que é de Apolo. Bem, meu pai é Apolo. Outros, não, meu pai é Pedro. Outros, não, meu pai é Paulo. Aí Jesus, ele começa... Aliás, Paulo, ele começa a questionar essas coisas. E nesse contexto, Jesus também está questionando. Por quê? Por quê? Porque dizer que eu tenho por pai a esse, e dizer que meu pai é esse outro, eu tenho que cumprir. Se eu falo que a minha igreja está fundamentada nos ensinamentos de Pedro, eu devo cumprir, eu tenho o dever de cumprir o que Pedro ensinou pela sua palavra. Se eu digo que eu estou fundamentado na vida de Maria, eu tenho que viver o que Maria ensinou. Se eu falo que estou fundamentado nos ensinamentos de João, a minha vida e a minha doutrina devem estar voltada para os ensinamentos de João. Se eu não estiver com a minha vida e as minhas obras voltada para esses, eu estou se contradizendo nas minhas palavras. Por quê? Porque esses homens, essas mulheres, esses homens de Deus, esses discípulos e apóstolos e profetas, eles tiveram uma vida voltada para Deus. Olha o que é que Jesus diz, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus diz assim, ó: vós sereis os meus amigos. Como eu vou ser amigo de Deus? Se fizerdes o que eu vos mando. Se não fizer o que Jesus manda, não é amigo de Deus. Se eu digo que Deus é meu Pai e eu não procuro fazer o que Deus manda, eu não sou filho de Deus. Jesus, ele começa a pregar sua palavra. E está escrito lá nos primeiros versículos de João, no capítulo 1, você vai ver o que a palavra de Deus diz assim, ó: e a todos quanto o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Recebendo a Jesus Cristo, nós recebemos ali a doutrina da palavra de Deus, em que Jesus, ele diz, ó: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, receba a doutrina da palavra de Deus, em que a pessoa que recebe a Jesus está recebendo a obrigação, o dever de cumprir a palavra de Deus e de andar com as suas obras de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Procurar Jesus não é obrigado, é questão de livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você recebe a Jesus, já passa a ser um dever a cumprir a palavra de Deus. Você vai ver claramente Jesus deixando isso explícito aqui, irmão. Olha, vocês dizem que o Pai de vocês não é Deus? As obras de vocês devem ser dessa forma, de acordo com Deus. Vocês escolheram a Deus, então tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Porque, olha a questão, como é que nós dizemos ser cristão, fazer parte do cristianismo, e nós não queremos viver pela Bíblia, porque a base do cristianismo é a Bíblia? Se nós dizemos que somos filhos de Deus e não queremos obedecer aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia, nós estamos se contradizendo em palavras. Se nós dizemos que o nosso Pai é Jesus e não procuramos agradar a Ele e cumprir a sua palavra, nós não estamos fazendo nada, estamos se contradizendo. Porque para ser apenas amigo de Jesus, Ele disse que é necessário fazer o que Ele manda.
Ele não quer só o coração, ele quer o homem todo, corpo, alma e espírito, para fazer morada. É dessa forma. Concluindo a mensagem, eu quero passar para você a seguinte mensagem com que Jesus também estava querendo passar. Quer se fundamentar na vida de Abraão, como esses estavam dizendo? Não, meu pai é Abraão. Eu tenho honra pela vida de Abraão. Pois faça o que Abraão fez. Siga também o exemplo da obra dele, procurando praticar aquilo que Abraão praticou. Quer ter uma admiração ao ponto de dizer que alguém é seu pai ou sua mãe? Então que você possa cumprir aquilo que seu pai, que você o considera, ou a sua mãe, que você a considera, faça da mesma forma. Assim você terá proveito naquilo que você acredita. Porque ter admiração por uma pessoa e não procurar fazer o que aquela pessoa fez é apenas folclore ou fantasia da nossa cabeça, porque não vale de nada admirarmos uma coisa e não fazer jus a isso. É essa mensagem que eu quero trazer para você, em nome de Jesus.